Eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que está em Isaías. Nós estamos no clima de missões. Ontem nós falamos aqui sobre os 5 pilares da obra missionária. E eu quero hoje falar com vocês desse texto de Isaías, capítulo 6, porque para mim o Congresso de Missões, particularmente na minha vida, é um momento de reflexão. A gente não faz congresso para a gente apenas celebrar, mas a gente faz congresso para a gente refletir sobre a nossa vida, a vida da nossa família, o papel que nós temos que desempenhar hoje, aqui e agora, porque estamos aguardando Jesus a qualquer momento. Estamos celebrando, no caso aqui em Marituba, 9 anos de pastorado. Se Jesus me permitir, eu quero ter mais 9. Ou com vocês, ou em outro lugar. Mas a minha vida, eu não tenho mais outra opção. Eu quero viver para Deus, servir a Deus, gastar até o último fôlego de energia realizando e fazendo a obra de Deus. E aqui nesse texto de Isaías, nós encontramos um resumo de 3 dimensões da missão que você precisa compreender. E eu quero meditar rapidamente com você. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por mim, por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Verso 9. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Quando nós falamos em missão, nós devemos ter em mente a missão da igreja. Aquele que realiza alguma coisa com alguma finalidade e com um propósito. E no nosso caso, no caso da igreja, nós temos o nosso propósito. O propósito da igreja é adoração, comunhão, evangelização, discipulado e serviço. Cheios do Espírito Santo, nossa missão é adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, servir ao próximo, vigiar e orar até Jesus voltar. Independente da nossa qualificação, independente do grau de instrução que nós temos, nós devemos estar nivelados espiritualmente por esta convicção de propósito e de missão. Se você não tem esse propósito e esta convicção, você está completamente fora e está também
bem desintonizado com o céu. Nós fomos salvos, fomos batizados com o Espírito Santo, nós fomos formados como igreja para adorarmos a Deus, para vivermos em comunhão, para evangelizar e discipular, para servir ao próximo e para permanecer vigilantes, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e devemos vigiar e orar, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você aprender isso, se você tiver essa consciência na sua mente, no seu coração, diariamente, Satanás não vai conseguir te desviar, nem te desanimar, nem colocar qualquer mensagem estranha no teu coração, porque você vai ser como o apóstolo Paulo dizendo: não importa o que aconteça, eu estou caminhando para o alvo, eu estou marchando para o alvo, sem desanimar. O que importa é que eu cumpra a vocação para o qual eu fui chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é mais do que estar simplesmente assistindo os cultos, isso é mais do que cantar no coral, é mais do que participar de um grupo, mais do que estar vestindo uma roupa nova, isso é mais do que ter um templo bonito, de madeira, de palha, não importa, porque quando nós temos a convicção da nossa missão, quando nós entendemos a dimensão da nossa missão, queridos, nada nos segura e nada poderia nos desanimar, independente das circunstâncias nas quais estamos inseridos. Quando nós olhamos para a vida de Isaías, e especificamente aqui nesse texto, nós aprendemos três dimensões desta nossa missão que eu estou falando e que era a mesma convicção de Isaías. Qual é a primeira dimensão da missão? É a soberania de Deus. Nós sempre teremos o Deus onipotente, onipresente e onisciente, sentado no trono eterno. Ele está no controle, Ele sabe e conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares. É por isso que Isaías se surpreende quando ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e toda a terra está cheia da sua glória. Porque ele, como bom judeu, acreditava que Deus estava no templo de Jerusalém. E todos os judeus, quando oram até hoje, não importa onde eles estão, eles oram voltado para o templo em Jerusalém, ou pelo menos o local onde eles pretendem reconstruir. Mas na época de Isaías, Deus estava no templo. Mas Isaías, agora, quando ele tem a revelação desta dimensão de Deus, do seu chamado missionário, ele então olha, na sua experiência, ele está dentro do templo, mas ali dentro do templo, ele vê um Senhor todo-poderoso, que está assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchem o templo, enche toda a terra. Glória a Deus. Por que eu sou missionário? Eu sou missionário porque Deus está no controle da história. Quando Ele cria Adão e Eva, depois de ter criado a terra, e mesmo vindo o pecado e trazido a desgraça para a vida do homem, Deus, Ele nunca perdeu o controle de nada. Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. Amados irmãos, se você ler o capítulo 1 do livro de Isaías,
Você já leu? Na nossa leitura anual, a descrição que o próprio Isaías escreve dos seus dias, principalmente do povo de Israel, é catastrófico. Você olha para o povo, para a descendência de Abraão, para aqueles que adoravam como Isaías, e de repente, você tem uma impressão que Isaías está falando de um outro povo, porque estava todo mundo desviado, começando pelos sacerdotes, pelos profetas, começando pelos líderes, todos, e o desvio do povo era tão grande, que no verso 10, Deus compara a nação de Israel. Se você ler o verso 10 do capítulo 1, diz assim: príncipe de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. A quem Isaías compara como Sodoma e Gomorra? É a nação de Israel. O nível espiritual deles estava tão depravado, que Isaías diz: a nação na qual eu faço parte, eles são semelhantes a Sodoma e Gomorra. Agora, se você ler o verso de número 11, a vida do povo estava tão longe de Deus, que no verso 11 Deus diz assim: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ué, Deus está desprezando o sacrifício que Ele implantou na liturgia do culto judaico, implantado no livro de Êxodo, de Levíticos, do tabernáculo. Quem mandou o povo adorar de manhã, de tarde, através dos sacrifícios, foi o próprio Deus. Mas o povo estava vivendo uma vida tão falsa, tão hipócrita, tão distante de Deus, que Deus diz: vocês praticando estes atos religiosos me ofendem mais, porque eles não significam mais nada para mim. Se você ler o verso de número 13, o texto diz assim: não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da assembleia. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Mas eu vou dizer uma coisa para você: ainda que toda religião se corrompa, ainda que todos os líderes se desviem, ainda que todos os reis se tornem corruptos, mas Deus permanece no céu, e Ele continua no trono, e Ele é Deus, Ele é Senhor. Essa é a primeira dimensão da missão. A nossa missão, queridos, não é formulada em uma convenção, não é formulada no gabinete do pastor Enaldo, não é formulada no gabinete de nenhuma pessoa na terra. Se todas as religiões se corromperem na terra, Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua amando a terra, e Ele em todos os lugares está no controle. Nesse período aí tumultuado que nós estamos enfrentando, eu não vou dizer que em outros lugares, eu vou dizer na própria igreja nossa, eu recebi várias mensagens de irmãos dizendo: pastor, eu não quero mais cantar, pastor, eu estou sem condições de pregar, pastor, eu não tenho nem ânimo para ir à igreja. E eu pergunto: por quê? Ah, pastor, só vê o que está acontecendo aí, o que está acontecendo lá fora, isso está entristecendo a minha alma. E a minha resposta é: Deus continua no trono, Deus continua no trono, Deus continua no trono. Fala para o teu irmão que está do teu lado, diga para ele: Deus continua no trono. A terra toda se corrompeu, não havia ninguém para Deus conversar, e Deus disse: eu vou destruir todo mundo. Mas apareceu um maluco no meio da geração. Deus olhou para ele e disse: eu vou começar a obra só contigo, porque eu só preciso de um homem, de uma mulher. E ele era Noé. Porque Deus continua
no trono. Você e Deus é maioria. Você e Deus pode mudar a história. Você e Deus pode começar tudo de novo. Deus é tão tremendo que Ele pega um jovenzinho, criador de ovelha, desprezado até pelo pai, desprezado por todos, mas como Deus está no trono, e Deus levanta quem quer e abate quem quer, e como Ele é o Senhor da história, Ele diz: achei Davi meu servo, e eu o ungi para ser rei. Aqui, em Isaías capítulo 6, Deus fala para Isaías, aqui nesta revelação, Deus diz para ele, e ele mesmo diz, no ano em que morreu o rei Uzias, que era o rei Uzias, era um parente dele, Isaías era de sangue real, alguns dizem que poderia ser que ele fosse lá um dos sobrinho de Uzias. E na verdade Isaías não queria nem ser profeta, ele está sendo chamado por Deus. Quando Uzias morre, parece que puxa o tapete dele e diz: agora o que é que vai ser da minha vida? Morreu Uzias, morreu o meu amparador, morreu o meu sustentador. Talvez você esteja assim: morreu Uzias, morreu meu pai, morreu a pessoa que eu esperava que ia me salvar, morreu, acabou. Não! Deus está no trono. Se Deus levou Uzias, é porque Ele não precisa mais de Uzias. Mas Deus, se Ele não te levou, e se você ainda está vivo, então a história vai começar com você, porque Deus quer que você comece essa obra através de você. Primeira dimensão da missão é a dimensão da soberania de Deus. É Deus que chama, é o trono que controla. É Ele que designa, a sabedoria está com Deus, a inteligência, o comando, a estratégia, o planejamento, tudo está com Deus. E eu poderia contar para vocês, na minha própria vida, coisas assim que vêm e que eu imagino que vai acontecer, não acontece, o que eu imagino que não vai acontecer, acontece, porque Deus está no controle. Coloque a mão no seu peito e diga: eu tenho que ser como Isaías. Quando a minha fé estiver frustrada e que pessoas morrerem ao meu lado como Uzias, eu tenho que me lembrar que a minha fé não tem que estar numa religião, numa pessoa, mas a minha missão tem que estar vocacionada no trono de Deus. Enquanto o trono de Deus estiver de pé, e vai estar de pé por toda a eternidade, então a tua missão também tem que estar de pé, porque ninguém vai conseguir te derrubar, te vencer, porque a tua dimensão é o trono de Deus. E foi por isso que Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, Jesus, passaram por 3 anos de treinamento, um seminário cristocêntrico. O Filho encarnado de Deus instruiu eles, mas Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, não sejam metidos a besta, não pulem daqui, vocês vão receber o trono na vida de vocês. Vocês são fraquinhos. Tomé, tu é todo incrédulo. Pedro, tu é meio nervoso. João, tu quer trocar fogo da vida de todo mundo. Mas quando vier o poder do Espírito sobre a tua vida, quando vier o trono, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Repita comigo assim: até os confins da terra. Será que Deus estava falando de Venezuela? Será que Deus estava falando da China,
Será que Deus estava falando de Hong Kong? Será que ele estava falando da Coreia do Norte? E eu falei aqui para os irmãos, nós não somos melhores do que os nossos irmãos na Coreia do Norte, que sofrem décadas e décadas de perseguição. Eles matam crente e nasce crente. Eu não entendo como é que tem uma igreja naquele lugar, mas tem uma igreja fervorosa, porque eles não são crentes de igreja, eles não têm prédio, eles não têm uma liturgia, eles não podem se reunir em multidões como nós, mas eles têm o trono. E o trono de Deus está em toda a terra. Quem é que está te enviando? Você só pode entender se você entender o que eu acabei de pregar. Eu vou deixar para falar as outras dimensões mais para frente. Hoje é só a primeira dimensão da missão. Qual é a primeira dimensão da missão? O trono. É quem te envia. Aí você está dizendo: envia-me. Envia-me, pastor Reinaldo. Eu não te envio, não. Tem uma anedota entre os pastores, do pastor Firmino. Não é bem anedota, mas todo mundo conta. O pastor Samuel deve saber. Quando ele enviou os 10 missionários para o Equador, a igreja não tinha dinheiro, não tinha recurso, fez aquele movimento. Eu estava no culto, até eu dei meu paletó, oferta, todo mundo se mobilizou. Foram 10 meninos para lá, garotões. Quase eu ia, eu não fui porque a minha idade não permitia, eu era novinho, 16, 17 anos. E foram 10 missionários para o Equador. O pastor estava recente agora lá no Equador, né? Depois de não sei quantos anos, tem várias igrejas implantadas. Eles foram com a roupa do corpo e com o que tinha na mala, e esperando que Deus mandasse recurso para eles durante todo o mês. A igreja de Belém era pequena. E aí todo mundo sabe, quando chegava no dia do mês, eles ligavam para a Secretaria de Missões. E um deles dizia: pastor, cadê a nossa grana? E quando atrasava, ele dizia: nós vamos voltar, pastor Firmino. Sabe o que é que o pastor Firmino dizia? Voltem. Quem enviou vocês? Não foi eu não, foi Deus que enviou vocês. E se Deus enviou vocês, Ele vai cuidar de vocês, Ele vai suprir vocês, Ele vai abençoar vocês. Levante as suas mãos. Se você tiver coragem, diga agora para Deus: envia-me. Se você tiver coragem. Agora não é para onde você quer ir, não, é para onde Deus quer que você vá. O pastor Samuel é invocado com algumas pessoas que vão com ele lá, só pede para ser missionário na Europa, né, pastor Samuel? Eu estou com uma chamada para a Alemanha. A Lorena está lá na Índia, vocês viram agora, ela estava lá no leprosário na Índia. Uma moça, uma jovem, de 30 e poucos anos, esteve com a gente aqui, voltou novamente, e eu perguntei para ela: Lorena, a tua juventude, a tua vida, você não pensa no futuro? Ela disse: pastor, o meu futuro é Deus, os meus filhos são as crianças que estão lá na Índia, a minha família são aqueles que eu estou gerando na Índia. Eu fiquei com vergonha de mim, reclamando de quê? Do sapato, porque o meu carro não é do ano, porque eu não tenho muito o que comer hoje, só tenho que escolher se é frango, se é carne. Qual é a nossa tribulação? E veio até um agora recentemente, disse: pastor, estou saindo da igreja porque eu estou sendo perseguido. Isso é onde? Tu está sendo perseguido na igreja. Pastor, não deixaram eu cantar. Na igreja, tu está sendo perseguido na igreja. Que tipo de missionário fajuta nós somos? O trono está nos chamando. Escutem bem, irmãos, em nome de Jesus. No meio de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, tem gente falando aí da nova ordem mundial, tem crente afobado, apavorado. Olha, quem está no trono não é Bill Gates, é Deus. Quem está no trono não são as farmacêuticas de vacina, é Deus. Quem está no trono não é o STF, não
não são os presidentes, ou o atual, ou o próximo eleito, que a gente não sabe quem vai ser, mas é Deus que está no trono, é Ele que está no trono, é Ele que está no trono, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está indo e você está dizendo: envia-me, Senhor. Levante mais uma vez as tuas mãos. Envia-me na minha escola, envia-me para a minha família. Não espere eu pregar para o teu pai, para a tua mulher, para os teus filhos, não. Diga: Senhor, envia-me. Envia-me na minha faculdade, na minha sala, na minha rua. Envia-me para a minha boca de fumo lá na minha rua. Envia-me para aqueles traficantes. Envia-me, Senhor, lá para aquelas quebradas. Sou eu, envia-me. Quem aqui quer ser enviado por Deus? Quero orar por você. Quero orar por você, pelo teu chamado, pela unção de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que Deus quer fazer com você. Ou ser pastor, ou ser evangelista, um grande empresário, quem sabe um grande político, quem sabe um grande estadista, um professor universitário. Não sei. Mas se você está dizendo: Deus, não importa as circunstâncias, eu creio que tu estás no trono. Envia-me, Pai, pelo poder do teu nome, Senhor. Eu oro pelos teus filhos que estão aqui à frente, cada irmão, cada irmã que está vindo e que estão dizendo: Senhor, envia-me, faz a tua vontade na minha vida. Envia-me para a minha própria casa, para os meus filhos, para o meu pai, para a minha mãe. Tira o medo, tira a covardia, tira a letargia, tira o comodismo. Envia-me aonde eu estou, Senhor. Eu quero ter a certeza que eu estou debaixo da onipotência de Deus, da unção de Deus, da capacidade de Deus, da autoridade de Deus. Usa a tua igreja em Marituba, que neste final de semana, que teremos o congresso de missões, meu Pai, onde estiver alguém dormindo, que ouça a tua voz dizendo: a quem enviarei? Queremos ouvir a tua voz. Queremos sair de dentro das nossas casas, de dentro dos templos. Queremos sair de dentro de nós mesmos. Queremos abandonar a nossa frieza, Senhor. E queremos dizer: Senhor, tem algo a mais para fazer, envia-me. Se o Senhor precisa de um homem, de uma mulher, se o Senhor precisa de uma pessoa, aqui estou eu, envia-me, Senhor. Que a unção do teu Espírito seja derramada agora, Senhor, em cada coração sedento, em cada alma sedenta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.